Uma mulher de 42 anos enfrenta as consequências de uma traição que destruiu seu casamento de 22 anos e afastou seus filhos. Após cair nas armadilhas de um amante manipulador, ela se vê sozinha, arrependida e tentando reconstruir sua vida. Enquanto seu ex-marido segue em frente com outra mulher, ela lida com a dor de suas escolhas e a difícil busca por perdão, refletindo sobre os erros que desmoronaram sua vida familiar. Implorei ao meu ex-marido por outra chance, mas ele recusou, dizendo que eu o quebrei. Agora estou sofrendo as consequências. Eu pedi para meu ex-marido me dar outra chance, mas ele recusou, dizendo que eu o destruí. Agora estou aqui, sozinha, enfrentando as consequências das minhas escolhas. Não sei se esse é o melhor lugar para compartilhar minha história, mas o título do grupo parece se encaixar bem com a situação em que me coloquei. O meu terapeuta sugeriu que eu deixasse tudo para fora, então aqui estou. Espero que alguém leia e entenda. Eu, 42 anos, traí meu marido, também de 42 anos, há 3 anos. Essa traição destruiu nossa família e eu me arrependo profundamente todos os dias. Meu marido e eu nos conhecemos quando tínhamos 19 anos. Não éramos os primeiros de ninguém, mas passamos 22 anos juntos e até então achei que éramos felizes. Claro, ele tem seu temperamento e eu também, mas no fundo, sempre achamos formas de lidar com isso. Ele é do tipo que uessa o coração na manga, sempre querendo ajudar e fazer o bem, e eu nunca o cobrei por sua falta de perfeição. Nossa vida sexual era boa, mas com o tempo, eu estava tão cansada, com as responsabilidades de ser mãe de 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, que muitas vezes evitava os momentos de intimidade. Às vezes, ele expressava frustração pela falta de sexo, mas eu não levava isso a sério, pensando que era só um detalhe. Ele sempre me ajudava em casa e trabalhava muito para garantir que eu descansasse, inclusive AOS finais de semana, me permitindo dormir enquanto ele cuidava das tarefas e preparava o café da manhã. Quando os 3 filhos mais velhos começaram a sair de casa para a faculdade, comecei a sentir um vazio. Eu estava entediada, meio perdida, sem saber o que fazer. Ainda tinha 2 filhos em casa, mas eles estavam na escola e não precisavam tanto de mim. Meu marido percebeu isso e sugeriu que eu fosse trabalhar, já que ele sabia que eu ficaria mais ativa e motivada. Em retrospecto, acho que eu deveria ter feito algo diferente, ter arrumado um hobby ou me concentrado em algo mais produtivo. Quando comecei a trabalhar novamente, após 21 anos, como dona de casa, comecei a me sentir bem. Eu estava em boa forma, com 160 quilos, e me sentia empoderada por voltar ao mercado de trabalho. Mas, com o tempo, comecei a me relacionar com colegas de trabalho mais jovens, principalmente mulheres. Elas começaram a me fazer questionar o que eu tinha, o que meu marido não era, e me convenceram de que eu merecia mais. Um colega de trabalho, que se aproximou de mim, começou a fazer comentários depreciativos sobre meu marido, chamando-o de beta e dizendo que ele estava apenas fingindo ser um alfa. Eu caí nisso. Ele parecia tão seguro de si, tão perfeito, que passei a vê-lo como alguém muito mais atraente do que meu marido. Eventualmente, comecei a flertar com esse colega, e as coisas se intensificaram. Passamos a nos encontrar sempre que podíamos, e ele me fazia sentir jovem e desejada. Meu marido, por outro lado, sofreu silenciosamente. Comecei a tratá-lo de maneira cruel, negando-lhe intimidade e até zombando de sua aparência. Ele começou a se afastar emocionalmente de mim, até que um dia, durante o jantar, ele percebeu uma marca no meu pescoço e ficou furioso. Quando ele foi embora para o hospital, quebrando um copo de vidro com as mãos, foi a primeira vez que me senti realmente arrependida. Eu liguei para o meu amante e pedi explicações, mas ele apenas riu e disse que queria marcar seu território. Eu me sentia enojada. Depois disso, percebi o quanto minha vida estava desmoronando. Meu marido se afastou completamente e os filhos começaram a me tratar com frieza. Quando a separação foi inevitável, meu marido se mudou para um apartamento perto de casa e eu segui com meu amante. Mas logo a situação começou a se complicar. Ele começou a controlar o que eu comia, como eu me vestia e a me tratar com desdém. Durante o divórcio, as coisas ficaram tensas, com meu ex-marido vendo que eu estava sendo manipulada, mas ele ainda se preocupava com os filhos. Após o divórcio, minha vida não melhorou. Eu me vi sozinha, sem os filhos, que estavam morando com o pai, e com a solidão tomando conta de mim. Quando meu amante se tornou fisicamente abusivo, comecei a ver os sinais do que eu realmente fiz com minha vida. Eu sentia que merecia aquilo, que estava pagando pelas escolhas erradas. E então, o pior aconteceu. Ele bateu na minha filha mais velha. Foi a gota d'água. Meu ex-marido apareceu em nossa casa, enfrentou meu amante e o espancou até deixá-lo quase inconsciente. Depois, ele fez com que fosse hospitalizado e alegou que o amante tinha caído de uma escada. Após isso, meu ex-marido se afastou definitivamente, mas eu sabia que ele ainda estava com algum ressentimento. Ele começou a namorar uma mulher mais jovem e eu pude ver o quanto ele a tratava bem, o quanto ela era mais atraente. Isso me doía profundamente, especialmente porque, olhando para trás, eu percebia que ele sempre foi o homem perfeito para mim. Minha vida após o divórcio nunca mais foi a mesma. Meus filhos não falam comigo mais.
mais. E quando vejo meu ex-marido feliz, ao lado de outra mulher, me sinto vazia. Eu nunca disse a ele o quanto me arrependo do que fiz. Um dia, ele veio até minha casa e me viu chorando, mas não disse nada. Ele apenas me abraçou, com um semblante impassível, e depois foi embora. Me sinto incapaz de mudar o que aconteceu, e a dor de saber que perdi tudo o que um dia tive é insuportável. Eu destruí minha família, destruí meu casamento, e agora só tenho arrependimento e solidão. Ela não merece a simpatia deles ou a bondade dela. Ela até me arrumou um terapeuta, que eles pagaram. O terapeuta foi direto, para dizer o mínimo. Ela disse que eu estava passando por uma crise de meia-idade, e ao invés de conversar com o meu marido, eu deixei essas mulheres jovens me manipularem. Ela explicou que elas queriam sabotar o meu casamento porque eram solteiras. Provavelmente nunca se casariam e me viam como presa fácil. A miséria ama a companhia, e o fato de que a principal instigadora dormiu com meu ex-marido só provava isso. Após alguns meses de sessões, ela percebeu como ainda estava lutando com isso e sugeriu que eu postasse no Reddit, criasse uma conta anônima e deixasse a dor fluir. Ela disse que seria terapêutico e uma alternativa única à terapia em grupo. A nova esposa do meu ex-marido é uma pessoa adorável. Ela vem bastante aqui para verificar se estou bem, conversa comigo e garante que estou em paz. E por mais que eu quisesse odiá-la, não consigo. Ela é muito gentil e os meninos gêmeos deles são lindos. Meu ex-marido também aparece para se certificar de que estou me alimentando, dizendo que, apesar de tudo, eu sempre serei a mãe dos filhos dele e que ele estará sempre lá para mim como amigo. Ele até veio aqui no sábado, me deixou dormir enquanto ele limpava a casa e preparava o café da manhã para mim. Isso me fez chorar, pois sentia a falta dele, do meu marido, do meu melhor amigo. Até hoje, não entendo como fui tão facilmente manipulada. Estou tão sozinha. Meus filhos estão aqui, mas não somos tão próximos quanto éramos antes. Eles estão aqui, mas a pessoa que eu mais quero não está. Ele seguiu em frente, e eu sou a razão disso. Um dia, eu também vou seguir em frente com minha vida, mas por agora, eu mereço isso. Eu mereço tudo o que estou passando. Edição. Eu falei com alguém nas mensagens e queria esclarecer a situação. Queria falar sobre o que meu ex-marido passou, mas senti que não era meu lugar falar sobre a dor dele. Eu tentei fazer as pazes incontáveis vezes, mas ele não queria saber de mim. Isso sem contar que meu amante não queria me deixar em paz. Não importa o que eu fizesse. Eu me senti presa durante o caso. Era como se eu estivesse em uma névoa, uma sensação difícil de explicar, como se fosse uma experiência fora do meu corpo. Aquele dia foi para ser a última vez, mas ele deixou uma marca em mim. Lembro de quando implorei para meu ex me dar outra chance. Foi dias depois de ele descobrir. Ele apenas me olhou e se afastou. Só falamos 3 vezes depois disso. Quando tentamos ser civis na hora de assinar os papéis do divórcio, quando liguei para ele depois que meu amante me bateu. E no dia seguinte, quando ele quase matou o meu amante. Nesse dia, ele desabafou comigo. Como eu já mencionei antes, ele tem o hábito de deixar as coisas fermentarem antes de explodir. Ele me gritou sobre minhas escolhas idiotas, sobre como eu o destruí, como ele não tem o luxo de lamentar nosso casamento porque precisa ser forte para os filhos. E eu só chorava, porque eu quebrei esse homem forte que teria feito qualquer coisa por mim. Pedi desculpas, mas ele não queria ouvir minhas desculpas. Ele me disse que meu amante nunca mais iria me incomodar, e se foi. Demorou 1 ano até começarmos a conversar novamente de forma civilizada. Antes disso, ele não queria nem saber de mim. Quando ele começou a sair com algumas das mulheres que eu conhecia, eu apenas deixei ele fazer o que quisesse. Eu sabia o porquê ele estava fazendo isso, e eu sentia que ele tinha merecido. Depois daquela reunião familiar, quando ele começou a ser civilizado por causa das crianças, e nesse tempo eu realmente percebi o que eu havia destruído. Após aquela reunião familiar, pouco a pouco meus filhos começaram a falar comigo novamente. O mais novo foi o que demorou mais, mas eu tentei. Oh, Deus, eu tentei fazer as pazes com eles. Eles eram minha prioridade. À medida que viam meu esforço, meus filhos começaram a abrir-se comigo novamente, mas não tanto quanto antes. Durante o 2º ano, ver meus filhos rindo pela casa, enquanto meu ex-marido brincava com eles, ajudava nas tarefas, cozinhava na churrasqueira e dançava com as meninas, me dava esperança. Eu pensei que, se fizesse o esforço de mostrar a ele o quanto eu estava arrependida, talvez eu pudesse reconquistá-lo. Fiz tudo o que pude. Pedi aconselhamento de casais, tentei recomeçar, usei todas as roupas que ele havia me comprado, coloquei o perfume favorito dele e fiz o cabelo do jeito que ele gostava, mas ele apenas me ignorava. Foi por isso que tentei beijá-lo naquele dia. Achei que havia um momento, mas ele me parou. Eu chorei, implorei e ele apenas me olhou. Ele me disse que não poderia ficar comigo porque eu o quebrei. Ele disse: "Eu nunca vou te beijar porque você teve outro homem na sua boca. Eu nunca vou te abraçar porque você deixou outro homem te tocar. Eu nunca vou dormir com você porque você permitiu que outro homem dormisse ao seu lado." Eu apontei para as mulheres com quem ele ficou depois do nosso divórcio. E ele deixou claro:
Isso aconteceu depois do divórcio. O que você fez foi durante o nosso casamento. Seu corpo e seu coração pertenciam a mim, assim como o meu corpo e meu coração pertenciam a você. E você destruiu isso. Estou tentando ser apenas amiga dele, mas é difícil. Fiquei casada com esse homem por mais de 20 anos e eu destruí isso em 6 meses. Por quê? Por causa de uma crise de meia-idade, por causa da minha necessidade desesperada de amigas e de querer me encaixar. Olho pra trás e não sei quem era aquela pessoa. Tudo o que fiz foi fora do meu caráter. Minha terceira filha entendeu. Se não fosse por ela, eu teria terminado com minha vida. Ela me manteve sã, me manteve segura. Eu não sabia que ela estava em casa naquele dia. Normalmente, os abusos aconteciam quando as crianças estavam fora ou enquanto estávamos indo e voltando do trabalho. Eu sempre temia quando eles saíam, mas eu deixei ele fazer isso comigo porque achava que eu merecia. Naquela noite, eu me defendi. Eu disse a ele para sair e ele não gostou nada disso. Quando ele me bateu e me prendeu contra a parede, minha filha apareceu do nada e pulou nas costas dele. Quando ele me bateu novamente, ele a jogou e deu um tapa nela. Eu o golpeei e corri para a garagem com minha filha. Ele estava batendo na porta e ela ligou para o pai dela. Quando meu ex-marido chegou, eu tive que impedi-lo. Caso contrário, meu ex teria matado ele. A nova esposa do meu ex-marido é uma bênção para ele. Ela permitiu que ele amasse novamente. Permitiu que ele fosse ele mesmo novamente. Eu não queria fazer parte da nova vida dele, mas ela insistiu. Ela também passou por um relacionamento abusivo antes de conhecer meu marido. Ela não queria nenhuma animosidade entre nós e me deixou bem claro que ela tem garras e não tem medo de usá-las se eu ultrapassar os limites. Meus filhos a adoram. Ela foi professora de inglês para a maioria deles, afinal. Eu só tenho esses momentos de culpa esmagadora que são paralisantes. Sim, ainda trabalho naquela empresa e eventualmente me tornei gerente e demiti aquelas mulheres. Eu sabia todos os segredos delas, então me livrar delas não foi um problema. Eu só sinto falta do que eu tinha, só isso.